Olá, linda gente maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme o horário que você estiver ouvindo essa nossa gravação. De retorno às quartas-feiras como uma prática de orientação para a boa saúde. Viver mais de 100 anos sem doenças. Eu fiz um conjunto de dicas e sugestões, vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam baixar. E a recomendação que eu faço para as mamães principalmente é ler na cabeceira da cama da criança, porque principalmente a mãe, ela consegue implantar no inconsciente e aí a gente começa a praticar, a fazer as coisas, as tarefas, ter atitudes e atos de maneira inconsciente, de maneira programada. Então, vale a pena, porque você está fazendo para o bem, ainda que seja uma terapia cognitiva comportamental, né? Você está usando uma programação neurolinguística, vale a pena. Aliás, por falar em neurolinguística, são frases que eu venho lapidando seguramente há mais de 20 anos para poder alcançar exatamente esse aspecto neurolinguístico, da compreensão de maneira fácil para poder acessar mais rápido e de forma mais eficaz, para não ficar dependente de drogarias nem hospitais. Então a gente sabe que às vezes é necessário, né, aliviar o sofrimento, mas que isso seja apenas provisório, temporário. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de dicas e sugestões da saúde dos intestinos. Os intestinos é a fonte principal da nossa saúde. Todas as alergias vêm pelo que a gente engole, come. Então a primeira grande alergia é a alergia respiratória. Então a mucosa do trato respiratório. E a segunda grande alergia, talvez até a primeira, porque a gente mais come porque ingere, digere e essas coisas, é a alergia alimentar. Então, nós criamos o nosso sistema imunológico através de entrar em contato com esses corpos estranhos, chamados lá na imunologia de antígenos, que aí a gente cria os anticorpos, pelo que a gente ingere, digere e absorve. Então isso cai na corrente sanguínea, metabolizado no fígado, passa no baço e a gente conhece. Então agora eu te reconheço. Por isso que se diz imunidade adquirida. Então os alimentos frescos e minimamente processados, que a gente condena a alimentação ultraprocessada, mas até os minimamente processados devem ser evitados. Então, fazer da rotina da alimentação probióticos, pré-bióticos, alimentos fermentados, alimentos naturais, alimentos que sejam ricos em fibras, né? A gente não tem mais dúvida que o bolo fecal funciona melhor, o intestino funciona 1, 2, até 3 vezes ao dia. Mamãe nutriz, que amamenta ao seio, sabe, por exemplo, que o bebê defeca, evacua toda vez que mama. Porque há o que se chama reflexo gastrocólico. Entrou um alimento pela boca, já vai disparar esse reflexo gastrocólico. E o melhor momento é entre 5 e 7 horas da manhã. Então, adultos, a gente deveria, mais vezes, respeitar esse horário do reflexo gastrointestinal. Então, levantar cedo, fazer um café ou um chá, uma bebida morna em jejum, para poder, repito, disparar esse reflexo gastrointestinal e aí 20, 30, 40 minutos depois, pode fazer até o que se chama ginástica do gato, que é movimentar a coluna, fazendo uma curva para frente e para trás na coluna, que aí você pressiona o abdômen e isso também vai acordar os órgãos internos para poder, repito, provocar o reflexo de evacuação. Então os prebióticos favorecem
são substâncias, são alimentos que favorecem as bactérias benéficas. Por exemplo, o alho, cebola, alcachofra. Então é uma preparação. Os alimentos fermentados também são ótimos. Então você tem o chucrute, tem quiche, tem as bebidas fermentadas. Então são alimentos que servem para ajudar a criar esse bioma, né? Outrora a gente chamava de flora. Até se dizia, no caso das disenterias protraídas, aquelas de 5, 6, 10 evacuações por dia, que a pessoa devia fazer reposição da flora intestinal. Hoje a gente sabe que isso aqui é um bioma. Então são animaizinhos, são vermes, germes, vírus, bactérias, arquétipos, arqueas, que são as primeiras bactérias. Arquétipos são coisas da mente. Então, as arqueobactérias, as bactérias primitivas, quando ainda éramos lá no mar, né? No líquido universal da água do mar. Então, essas arqueas também a gente carrega nos intestinos. 4 trilhões de bactérias. Adultos, 2 quilos de bactérias que nós alimentamos. A gente consegue entender fácil que as formigas e alguns insetos, nos seus ninhos, eles levam alimento para cultivar fungos, que é o alimento da abelha rainha. E então nós, humanos, levamos bactérias, levamos alimentos para alimentar as nossas bactérias. Repito, 4 trilhões, mais de 1.000 espécies diferentes. Cerca de 100 espécies é que são predominantes. De vez em quando nós nos desentendemos e provocamos, repito, essa disenteria chamada diarreia funcional, em que há troca dessas bactérias e aí a gente repõe o bioma intestinal. Então, através de uma alimentação saudável. O que é mais importante de tudo, beber mais água, para poder ter uma boa digestão, para poder ter uma boa absorção dos alimentos, para poder parar de ter dor de cabeça. Muito mais vezes o reflexo é de sede do que de fome. E a pessoa acha que precisa. Então, carregar a garrafa d'água. Eu gosto de dizer beber pequenos goles a cada 10, 15 minutos, 4, 6 vezes por hora. As pessoas que me conhecem de perto sabem que há mais de 15 anos eu tenho na cintura uma pochete que eu posso colocar a garrafa d'água para andar literalmente com uma garrafa amarrada na cintura. Porque sou eu que tenho que beber água de 10 em 10 minutos. E pediatra que sou, repito, eu digo para as crianças, é você que tem que carregar sua garrafa, não é a sua mãe. Mas isso é outra história. Então, a gente procurar também os probióticos. Tem essa ideia do pré e do probióticos, favoráveis à vida. Então, trabalhar também nos probióticos. Fazer consulta com o nutrologista ou com o nutricionista para poder montar um plano alimentar adequado. Sim, quem puder, né? Agora, a gente também tem nos serviços públicos de saúde. Então, você pode pedir lá para fazer uma consulta com o nutricionista, por exemplo, para poder montar esse plano alimentar que venha a ser favorável ao bioma intestinal. Reduzir a zero, principalmente carboidratos simples, farinha de trigo refinada, açúcar refinado, não ajudam para o bioma saudável. As carnes ultraprocessadas, falamos ainda há pouco. Então, que seja mais vezes descascados do que desembrulhados. Então, a sua comida não deve ter CGC, CNPJ.
Você deve ter um alimento comprado na feira, no supermercado, e graças a gente tem cada vez mais bancas, departamentos de alimentos orgânicos, às vezes até um pouco mais caro. É melhor investir na saúde enquanto está saudável, porque se investe na comida gostosa, gostosura, gordura, sepultura. Olha o trocadilho. Então, fazer as refeições vegetarianas e veganas, porque documentado há décadas que elas são mais nutritivas do ponto de vista de nutrientes e micronutrientes. E aí, quem prepara a comida, usar de artifícios para tornar essa alimentação, essa refeição, mais saborosa. Então, são fontes de proteínas de origem vegetal. Por exemplo, que as pessoas falam que tem que comer carne por causa de proteína e B12. Lê do engano. Mentira. Feijão, lentilha, grão de bico, tofu, quinoa ou quinoa, não sei direito como é que se pronuncia. Vem com a gente. Repito, eu vou deixar aqui na descrição um conjunto de dicas e sugestões. Insisto, o melhor momento de ler é à noite, porque você já vai fazer o que se chama sonhos lúcidos e consegue fazer implantação no inconsciente. Então a gente não precisa obedecer, não precisa ir no médico para levar xingo como as pessoas. Por que a humanidade não gosta de procurar médico e eu estou nessa há mais de 40 anos? Porque a gente vai lá para escutar o que a gente não quer ouvir. Mas também é necessário, principalmente para a saúde dos intestinos, fazer o check-up, fazer os exames. Então, ter atenção para as fezes, conversar com o proctologista ou com o clínico geral, fazer os exames, mesmo os exames de laboratório, exame de sangue. Então, fazer anualmente. A minha sugestão maior é que seja no mês do seu aniversário, para que você consiga fazer esse ciclo. Então, todo ano, no mês do aniversário, vai repetir o check-up, os exames de rotina, para conferir, confirmar como estava no ano passado, o quanto que eu melhorei. E nesse processo de melhora é permanente. Em tudo na vida eu vou melhor todos os dias. Então, criar até mesmo o que se chama recordatório, ou criar um plano do que você fez na semana passada, no mês passado, e aí olhar para esse relatório e montar um plano estratégico e situacional de mudança, lenta, suave e duradoura. Assim é que a gente tem saúde, sem doença, 100 anos. Eu quero. Você também? Até breve.